A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus, essa palavra que é viva, transformadora, essa palavra que muda as nossas vidas à medida que nós o contemplamos, à medida que nós voltamos nosso coração para o Senhor, para as coisas dos céus. Com certeza nós somos transformados. Aleluia! Eu creio que é uma palavra de Deus para ministrar o seu coração. Hoje vamos falar sobre galardão, sobre o Deus que nos recompensa. Aleluia! E isso é poderoso. E nós estamos aqui continuando essa série de histórias bíblicas com princípios espirituais. Tenho certeza que você vai ser tocado por Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Senhor, nós apenas voltamos nosso coração para o Senhor na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Dá-nos a sabedoria, dá-nos a graça de ouvirmos e percebermos a Tua voz hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 10, diz assim: Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Aleluia! Isaías 62, versículo 11 também. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a tua recompensa, e diante dele o seu galardão. Mais uma vez, nós vemos que Isaías está falando da vinda de Jesus. E nessa vinda de Jesus, nós vemos que ele virá com um galardão, com uma recompensa. Então veja, a vida cristã, ela é uma vida em que nós podemos sim esperar a recompensa. A recompensa do nosso esforço, a recompensa do nosso trabalho, a recompensa da nossa entrega, a recompensa de servirmos ao Senhor, de andarmos nos caminhos dele, a recompensa de confiarmos, a recompensa de esperarmos, então a recompensa de orarmos. Então veja, há uma recompensa para aqueles que estão no caminho do Senhor. Vai ter um resultado, vai valer a pena, com certeza, toda a nossa disposição em cooperar com o reino de Deus. Aleluia! Eu gostaria então de aproveitar que Isaías menciona na volta de Jesus, ou na vinda de Jesus, virá também a recompensa. E eu gostaria então de compartilhar um pouco com você do que Deus fala na sua palavra sobre essa recompensa, sobre esse galardão. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, diz assim: Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Ou seja, no tempo em que Deus chamava Abraão, Deus falou: olha, eu vou recompensá-lo, eu vou trazer o galardão, eu vou trazer a recompensa da sua disposição em me seguir, em andar nos meus caminhos, em fazer a minha vontade. Veja, Deus tinha chamado Abraão para uma terra que lhe mostraria. Veja, ele abriu mão da sua terra, ele abriu mão da sua família, ele então foi seguindo a direção que Deus tinha para ele. Então, Abraão, ele pôde ter a experiência de sair, mas nessa saída para obedecer o propósito de Deus, a Bíblia diz então que Abraão teria uma recompensa sobremodo grande. Então Deus é um Deus de recompensa. Deus é um Deus que vai abençoar as suas respostas de fé. Abraão creu, Abraão decidiu obedecer, Abraão decidiu andar nos caminhos do Senhor e com certeza a recompensa viria sobre a vida dele. Ok? Também o galardão ele é fruto da humildade e temor do Senhor. Nós estudamos nesses dias um mês falando de provérbios sobre a sabedoria do Senhor, e ali diz assim, lá em Provérbios 22, versículo 4, o galardão da humildade
e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Ou seja, há uma recompensa para aqueles que são humildes. Há uma recompensa para aqueles que se humilham diante do Senhor. Há uma recompensa para aqueles que têm temor do Senhor. Então veja, não é por acaso que nós estamos aqui estudando a Bíblia. Com certeza é porque Deus quer também nos recompensar. Deus quer nos abençoar. O fruto das nossas escolhas também vão trazer bênçãos da parte de Deus. Então o fato de você se humilhar para aprender, ter humildade para aprender, para receber, o fato de você estar aqui já mostra isso, né? Você quer aprender de Deus. Então isso mostra também o seu temor para com o Senhor. Eu quero dizer também que isso vai produzir riquezas, honra e vida. É o que a palavra de Deus diz. Em nome do Senhor Jesus, amém? Bom, lá em Mateus 5, versículo 11, também diz que há um galardão para os que são perseguidos. Olha o que a Bíblia diz. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, ou seja, alegrai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Veja, então, quando você também é perseguido por causa do reino de Deus, seja uma perseguição pessoalmente mesmo, pessoas que perseguem, falam mal, criticam a sua fé, ou mesmo as perseguições que nós sofremos dos nossos inimigos, eu quero dizer que há uma recompensa para aqueles que são perseguidos. O que mais? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, diz a respeito do galardão para os que fazem sem serem vistos. E talvez nós estamos fazendo coisas que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E isso é o mais importante. Mesmo que os homens não estão vendo, a nossa disposição em servir o Senhor, em fazer a vontade de Deus, eu quero dizer que Deus está vendo a sua disposição. E é isso que a palavra de Deus diz, foi isso que Jesus disse. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com a fim de serem desvistos por eles. Então não faça para ser visto, ok? De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, se você faz só com motivação de ser visto, você já vai ter a sua recompensa. Você foi visto, foi aplaudido. Mas se você faz sem o intuito de ser visto, simplesmente para obedecer ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para realmente abençoar o reino de Deus, então quer dizer que há uma recompensa, há um galardão pela sua disposição em fazer algo para o Senhor. Versículo 2 de Mateus 6. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual a recompensa que eles receberam por mostrar que estão dando uma oferta, que estão dando a esmola? É que outros vão falar, nossa, você é tão gentil, você é tão generoso. Então você recebeu o quê? A recompensa. Você já recebeu a recompensa aqui, então não vai receber a recompensa lá. Entende? Por quê? Porque a sua atitude foi só apenas para receber glória para si e não dar glória para Deus. Então faça, mesmo quando ninguém vê. Entende? Mesmo quando ninguém está vendo, seja generoso. Não precisa ficar contando para outros os seus feitos. Simplesmente faça porque você está cheio de generosidade, cheio do amor do Senhor para abençoar a vida de outros. Versículo 3. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então veja, há uma recompensa daqueles que fazem no secreto. Aqueles que dão sem anunciar, estão dando, simplesmente eles dão. E quando orares? Uau, aí já fala da oração. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Para as pessoas aplaudirem e falar, uau, que pessoa extraordinária, que pessoa que ora, que pessoa que é tão piedosa. Então veja, isso é hipocrisia.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual a recompensa? De outras pessoas falaram, uau, você é demais, você ora. Né? Todo mundo está vendo você orando aí na rua. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Quando ninguém está vendo, ore quando ninguém está vendo. Vá para o seu quarto, ore em secreto, pede para o seu pai, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Há uma recompensa por aquilo que você faz sem esperar que outros vejam. Não quer dizer que nós não podemos orar juntos como igreja, juntos numa célula. Então, isso não é isso que está dizendo aqui. Tanto é que o Pentecostes, eles estavam orando juntos e eles receberam ali o Pentecostes ali em Atos, e eles estavam também reunidos em casas orando. Então, eles de casa em casa, no templo, eles oravam juntos. Não estou falando desse tipo de oração. Estou falando do tipo de oração em que você não faz para aparecer, você faz porque você quer o Senhor, você quer as coisas do alto, e você muitas vezes faz sem ninguém estar vendo, e de repente você começa a ver pessoas sendo abençoadas, portas se abrindo, coisas acontecendo, porque tem pessoas que estão orando em secreto, e vai chegar o momento da recompensa, vai chegar a recompensa na sua vida de várias formas, entende? Então, isso é poderoso. Então, continue fazendo sem esperar ser visto. Ah, as pessoas não me reconheceram. Não importa se as pessoas não te reconheceram, mas importa que você fez para Deus. E Deus que te viu em secreto fazendo, Ele vai te recompensar. Mesmo que os homens não te vejam, mesmo que as pessoas não te aplaudam, mesmo que as pessoas dizem, olha como você é uma pessoa muito boa. Não, simplesmente faça em secreto e o Senhor vai te recompensar. E eu posso ter certeza, a recompensa do Senhor é muito maior do que você possa pensar ou imaginar. É uma recompensa extraordinária. Isso é a palavra de Deus que diz. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 41, também diz a respeito do galardão daqueles que param para ouvir o profeta, o justo. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. Entende? Então, quando você para ouvir alguém no caráter de profeta e recebe aquela palavra como a palavra de Deus para a sua vida, você vai ter a recompensa disso. A recompensa de acreditar que veio da parte de Deus. Então, quando você recebe alguém, quando você abre-se para alguém, seja um profeta, seja alguém justo, e claro, nós somos justificados em Cristo, então nós recebemos uns aos outros, e com certeza vai ter uma recompensa por causa disso. Há uma recompensa por você estar aqui me ouvindo. Você está me recebendo no caráter de profeta, de alguém que tem uma palavra de Deus para você, então isso é uma recompensa para você, ok? Também é galardão aqui para aqueles que servem as crianças, os pequeninos. Olha só, Mateus 10, 42, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, há uma recompensa. Esses pequeninos são menores, são crianças. Podem ser crianças na fé, podem ser crianças mesmo de idade. Então, se nós servirmos, nós vamos ter a recompensa. Então, sirva. Então, faça como para o Senhor, e do Senhor virá a recompensa. Sempre, sempre, sempre. 1 Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Então veja, há um galardão disponível para aqueles que estão trabalhando na lavoura de Deus. Então, uns plantam, outros regam, e Deus dá o crescimento. Então, tanto o que planta quanto o que rega estão trabalhando. E o fato de ele estar trabalhando em oração, ensinando outras pessoas, servindo ao próximo, tudo isso é trabalhar na lavoura de Deus. Então, quando você se envolve em alguma área da vida da igreja, se você se envolve em fazer algo da parte de Deus
na comunidade, na vida da igreja. Com certeza isso é trabalhar na lavoura de Deus. E há uma recompensa para aqueles que estão na lavoura de Deus. Seja quando você abre sua casa para uma célula, seja quando você está lá servindo em oração, seja quando você está servindo, ensinando alguém, tudo isso faz parte da lavoura de Deus. E o fato de você estar envolvido na lavoura de Deus e trabalhando na lavoura de Deus, com certeza vai ter recompensa. Quantos creem, diga amém. Então você é parte dessa lavoura. Se você está servindo, então, com certeza, você também vai ter o fruto, a recompensa daquilo que você está fazendo. Então, continue fazendo. Não pare de servir. Também é uma outra ilustração. Também está no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Nos fala, então, da edificação da casa de Deus. Então, nós estamos na lavoura, né? Mas também estamos na edificação da casa de Deus. E aí 1 Coríntios 3,14 diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Veja, todas as nossas obras vão passar pelo fogo. E se passar pelo fogo, nós vamos receber a recompensa. Então, quem que vai receber a recompensa ou o galardão? Vai ser aqueles que estão edificando a obra de Deus debaixo de ouro, prata e pedras preciosas, usando esses materiais. Porque se for madeira, palha e feno, vai se queimar. Mas se você está envolvido numa obra em que você faz, buscando a dependência de Deus, a natureza, o ouro fala da natureza de Deus, se você faz confiar no que Cristo fez na cruz, que é a prata, e também as pedras preciosas que apontam para a obra do Espírito Santo, então a sua obra é uma obra espiritual. E se é uma obra espiritual, ela um dia vai ser julgada, essa obra, e quando ela for julgada, ela vai permanecer, porque foi uma obra feita na dependência do Senhor. E o resultado qual vai ser? Vai ser, de fato, a recompensa. Vai chegar um dia da nossa recompensa, né? Por isso nós oramos, por isso nós buscamos o Senhor, né? Agora mesmo no sábado nós vamos fazer uma vigília. Nós estamos dando aula de Atos nesses dias, resolvemos com os seminaristas fazermos uma vigília, porque nós precisamos do ouro. A Bíblia fala para nós comprarmos o ouro, não é? Lá em Apocalipse. Então nós compramos nessa busca, nessa oração, nessa entrega pelo Senhor, porque a nossa obra não pode ser madeira, palha e feno, porque senão vai se queimar. A nossa obra é uma obra espiritual. E por ser uma obra espiritual, nós precisamos depender completamente do Senhor. Não pode ser uma obra humana, tem que ser uma obra espiritual, na força do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Também o galardão para aqueles que confiam no Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então não pare de crer, não pare de confiar, não pare de esperar no Senhor, porque vai ter a recompensa. Com efeito, tem necessidade de perseverança. É verdade, até alcançar a promessa, até chegarmos ao galardão, precisamos permanecer, perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo virá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, para até chegarmos a cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós somos da fé. Você é justo, justificado no Senhor. E o justo vive pela fé e por isso vai ter a recompensa de ver as promessas se cumprindo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Também o galardão é para aqueles que buscam o Senhor. Hebreus 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe. Essa palavra existir é o verbo ser, significa que Ele é. Então, creia que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, que Ele é grande. Então, nós que aproximamos do Senhor temos que crer no que Deus é. E que se torna galardoador dos que o buscam. Veja, há uma recompensa para aqueles que buscam o Senhor. Ele é recompensador. Ele recompensa aqueles que o buscam. Se você buscar, você vai ser recompensado. Se você buscar o Senhor, você vai receber a recompensa. Entende? Então é muito glorioso o que a palavra de Deus diz. Agora, só um detalhe.
Nós vamos falar sobre isso aqui quando falarmos de Apocalipse. Você vê aqui que esse texto aqui, e é muito usado, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e torna galardoador dos que o buscam. Isso é um fato, então precisamos ter fé, e a fé agrada a Deus. E se nós buscarmos, nós vamos ser recompensados. Mas se você entender o contexto dessa história, você vai ver algo poderoso. Então se você voltar para o versículo 5, você vai entender de quem está falando. Pela fé, Enoque foi trasladado, ou seja, foi arrebatado, para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve o testemunho de ter agradado a Deus. Agora, lendo o versículo 5, agora nós podemos ler o versículo 6 de novo. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Enoque agradou a Deus, porque ele teve fé. Porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe. Então, Enoque acreditou que Deus existia. E que se torna galardoador dos que o buscam. Então, ele acreditou que Deus iria recompensá-lo pelo fato de estar buscando a Deus. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi o galardão, qual foi a recompensa de Enoque ter buscado a Deus? A recompensa e o galardão que Enoque recebeu foi ser arrebatado. Por isso eu acredito que o arrebatamento também é uma recompensa. Se você continuar buscando o Senhor, tendo uma vida com o Senhor, eu quero dizer que quando chegar o momento, se você ainda estiver vivo, você vai ser arrebatado como recompensa da sua busca para aquele que é galardoador. Aleluia! Então continue buscando. Não pare, não pare. Hoje eu vim falar de recompensa, de galardão. Porque Isaías fala que quando ele vir, ele vai trazer a recompensa. Então, eu só quero compartilhar essas verdades com você para que você sempre tenha a fé e a certeza de que vale a pena esperar no Senhor, vale a pena perseverar, vale a pena permanecer, como nós falamos aqui já esse tempo todo, sobre um Deus que é galardoador, que nos recompensa. Aleluia! E os últimos textos que eu gostaria de ler, 2 textos, 2 versículos, estão no livro de Apocalipse. Apocalipse 11, versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Então, essa é a última trombeta, né? E aqui está dizendo que algumas coisas vão acontecer. Né? As nações vão ser julgadas, também os servos do Senhor vão ser julgados, né? Segundo as suas obras. Para quê? Para receber o galardão. Então, veja, nós, no tempo do fim, iremos ser julgados. Nós chamamos o tribunal de Cristo, em que as nossas obras vão passar pelo fogo. E se elas se queimarem, não vamos ter recompensa. Mas se elas permanecerem, então nós vamos ser recompensados. Por isso que a permanência é algo poderoso. A sua continuidade em continuar servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, tendo a vida para o Senhor lá na frente, virá a ter a recompensa, o fruto da sua permanência. Aí eu vou dizer, isso já está claro em qualquer área da sua vida. Permanece em alguma coisa que você vai ver na frente a recompensa dela. Né? Então, por exemplo, se você perseverar aprendendo a tocar um instrumento, daqui a pouco você vai ver que daqui a pouco você está tocando. É o fruto da sua perseverança. Né? Você for para a academia e continuamente, você vai ver que você vai melhorar. A sua saúde vai melhorar, né? Não é verdade? Mas também espiritualmente. Se você permanecer no Senhor, você permanecer buscando, você vai ter também a recompensa. E lá no final, aí sim vai ter a recompensa que nós tanto esperamos, né? Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Uau! Quais obras? Quais tipos de obras? São as obras que são feitas na dependência do Senhor. São essas obras que são válidas. Não é a obra do esforço humano. Não é a sua mão, mas é a sua completa dependência. Deus faz por mim. Senhor, ora através de mim. Prega através de mim. Profetiza através de mim. Seja o Senhor
a me ajudar a edificar aqueles que estão ao meu redor. Então veja, uma obra divina, uma obra espiritual. E eu quero dizer que a sua recompensa virá. E os discípulos um dia perguntaram: Senhor, e nós que te deixamos aqui? Olha, vocês me deixaram aqui, vão receber ainda o cêntuplo de casas, disso e daquilo, outro, ainda nessa terra, e no porvir ainda vão ter, claro, a vida eterna. Ou seja, há também recompensas que terão aqui ainda nessa terra, né? Eu sei que com perseguições, com lutas, como a Bíblia diz, porém, nós vamos receber recompensas aqui, pelo fato de estarmos servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor, buscando ao Senhor, confiando no Senhor. Vamos ter recompensas aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus por isso, não é? E se não chegou ainda, vai chegar, com certeza vai chegar. Pode esperar que vai chegar. E vai chegar de uma forma abundante sobre aqueles que estão perseverando, aqueles que estão permanecendo no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu não sei quanto a você, mas meu coração se enche de alegria ao ouvirmos tantas verdades sobre a recompensa. Essa história de que as pessoas falam assim: não, o importante é servir ao Senhor, não quero recompensa. Você está sendo tolo, porque Deus mesmo faz questão de falar que você vai ter. Até para você se alegrar, se animar, se fortalecer. Então para com essa conversa, estão achando que é mais espiritual que outro, né? Não quero recompensa. Não, eu quero recompensa sim. Eu quero, e uma delas é ser arrebatado. Então por isso eu busco o Senhor, porque eu não quero ficar, né, para a grande tribulação, eu quero ir. Então veja, eu quero recompensa, né? Davi já ia lutar com o gigante, mas a hora que ele ouviu da recompensa, aí que ele se empolgou ainda mais. Então veja, nós precisamos entender isso, precisamos ter essa honestidade. Todos nós queremos sim ser recompensados, né? E isso é bênção de Deus. Glória a Deus por isso, né? Isso é que nós queremos. Amém, José? Glória a Deus. Amém, Érica? Amém, Ângela? Glória a Deus. E vocês vão ser recompensados. Todos vocês, né, que estão abertos para ouvir a palavra. Só o fato de você estar aqui já é um grande sinal de que tem recompensas vindo sobre a vida de vocês. É porque você está buscando o Senhor. Você está querendo saber das coisas espirituais. Isso é muito válido. Isso é poderoso, amém? Deixa eu orar por você. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida e de bênção sobre a vida dos meus irmãos. E declarar que há uma recompensa poderosa da parte do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. E que o Senhor há de se mover de uma forma poderosa. E eu creio que ao buscarmos o Senhor, nós vamos ser recompensados, como diz a tua palavra. Há uma recompensa, há um galardão tremendo para aqueles que estão buscando o Senhor, permanecendo no Senhor, buscando a vontade do Senhor nessa terra. Com certeza vão ser recompensados pela nossa decisão em servir ao Senhor. Pai, em nome de Jesus eu abençoo os meus irmãos, declaro cura, declaro milagres, declaro portas abertas, declaro a prosperidade, eu declaro o favor abundante do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus, irmãos, que bênção podermos estarmos juntos aqui. Amanhã estaremos de volta, vamos falar sobre o Deus que nos fortalece, que nos dá força, nos dá vigor espiritual para avançarmos mais e mais, e vai ser uma grande bênção. Lembrando que nós estamos também todo dia postando sobre os 21 dias, sobre o Deus abundante. Você que quer ver essa abundância de Deus, gostaria que você ouvisse essas ministrações que nós ministramos no ano passado, e que vão tocar o seu coração. Com certeza você vai ser ativado, né? Nós estamos postando no nosso grupo aqui Histórias e Princípios da Bíblia. Se você não entrou ainda, entre, né? Que a gente está sempre postando os links lá desse estudo, né? Dessas ministrações sobre o Deus abundante, né? Mês que vem, em nome de Jesus, já quero colocar também disponível para vocês sobre as aulas que eu gravei do livro que eu escrevi, Apocalipse para Todos. Também vai estar disponível no YouTube, né, para que você possa aprender sobre essas verdades da palavra de Deus. Então, veja, eu quero que você receba a palavra de Deus, sempre. Seja alimentado, né, pela palavra do Senhor. Então, se você também não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso, para você também ter acesso
a tudo isso que nós estamos compartilhando nesses dias que nós já gravamos também, que vamos disponibilizar para os irmãos e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E seguimos firme nessa jornada até o final desse ano. Vamos compartilhar 365 histórias bíblicas, né, que vão inspirar, marcar, transformar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Tem sido muito edificante para mim, com certeza vai edificar também muito a sua vida cada vez que você ouvir a palavra de Deus, amém? Deus abençoe o seu dia, um dia de muita vitória, muita graça, muito favor de Deus, e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Grande abraço.